Tudo bem, amigos da nossa TV Batatais, um abraço, muito boa noite. Esporte na Rede começando aqui para você e eu tenho certeza que muitas coisas boas estarão acontecendo aqui na nossa TV Batatais, tá? Há uns tempos atrás, né, em outras épocas, né, em outras presidências do Batatais Futebol Clube, nós tivemos denúncias, né, sobre vendas de resultados. Você se lembra quando o Batatais esteve aí envolvido em vendas de resultado de jogo? E evidente que isso foi parar, né, na justiça, e agora a justiça está trazendo aqui, né, algumas punições para aquelas pessoas que participaram ou tiveram alguma coisa a ver com as vendas desse resultado. E dentre essas transações de resultados, eu gostaria de lembrá-los, né, porque aqui passou um diretor, era um dirigente de futebol, que se chamava, ou se chama, né, Anderson Ibrahim Rocha. Anderson Ibrahim Rocha. Esse cidadão, simplesmente, ele foi banido do meio esportivo. Isso mesmo, ele não pode fazer parte em mais nada do meio esportivo, seja qual modalidade for, basquete, voleibol, futebol principalmente, né? E ele também teve uma multa de 50 mil reais. Agora vem a tal pergunta, se ele paga uma multa de 50 mil reais, quanto que ele deve ter faturado, né, com essas transações de vendas de resultado? A gente não sabe, mas graças a Deus, tomara que isso não venha respingar ou sobrar alguma coisa ao Batatais Futebol Clube. Porque aqui é o seguinte, tudo cai nas costas do Batatais, né? E eu tenho aqui, na época, quem era o presidente do Batatais. E eu não vou declinar, né? Não ficar se expondo, né, o ex-presidente. Mas se for preciso, a gente fala também, tá? Teve um outro cidadão, esse cidadão que se envolveu nesses resultados, ele foi goleiro do Batatais Futebol Clube. E o nome dele, Felipe Gama. Ele foi suspenso por 549 dias. Esse julgamento não foi tão longe, foi agora, recentemente. Recebeu uma punição de 549 dias e uma multa de 20 mil reais. Que coisa, hein? 20 mil reais foi a multa e agora a gente não sabe quanto que eles levaram, né, nessas apostas. Mas está aí a punição. Dentre outros nomes também importantes daquela época, né, que já se faz 8 ou 10 anos atrás, lembra do técnico, foi jogador de futebol e depois técnico, o Estevão Soares? Ele também, né, ele levou uma multa de 20 mil reais. Né? Não foi banido do futebol, mas levou uma multa nada mais, nada menos do que 20 mil reais. E assim por diante, né? Teve vários jogadores que chegaram a essa situação. Tá bom? Deixa eu ver mais notícias que eu tenho aqui. Gente, saiu a tabela dos times do Sub-15 e do Sub-17. Né? Sub-15 e Sub-17, versão 2025.
E no grupo do Batatais Futebol Clube, deixa eu ver se eu acho aqui, acho, ó. Francana, Batatais, o Clube Atlético Bandeirante de Brodowski, o Comercial de Ribeirão Preto, o Esporte Clube Meia-Noite da cidade de Patrocínio Paulista, e o Internacional de Ribeirão Preto. Deve ser o I9, né? O Internacional Academy. É o I9, para quem não conhece, para quem não sabe, tá? E aí, nós já temos aqui o início deste campeonato. Deixa eu ir abrindo aqui, para a gente ver quando será o início do campeonato. Essa letrinha pequenininha aqui. Aí abril, ó, 12 de abril, né? E o Batatá estreia contra a Francana lá, tanto no Sub-15, né, na categoria Sub-15, como também na Academia Sub-17. Beleza? Outro assunto também que eu gostaria de relatar aqui na nossa programação, né? Sobre camisetas do Batatais, ou camisas do Batatais Futebol Clube. Ó, são lindas camisas, né? Lindas camisas. Entra em contato, se você deseja adquirir alguma camiseta dessa, entra em contato na Academia Mourão, lá com o nosso querido, o diretor de futebol, o Mourão, né? E também você pode ligar para o telefone do Tofete, que é o 994 44 5379. 994 44 5379. Você vai poder aí entrar em contato e já reservar aí a sua camisa do Batatais. Muito bonita, linda, 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 linda. Semana passada chegou ao Batatais Futebol Clube o jogador Silvio Rossi. O Silvio, ele é um bom jogador, né? Acho que ele é atacante. E ele é... Silvio Rossi tem grande passagem aqui pelo futebol. Beleza? O que mais que nós temos aqui que poderia destacar para você? Nós já falamos aqui sobre os 15 e 17, né? Que terá aí 14 grupos, né? E a competição será definida na primeira fase de ambas as competições. Beleza? Que mais que nós temos aqui? Quero dar um relato. Nós acompanhamos o último jogo treino do Batatais Futebol Clube, que aconteceu lá na Fazenda Santa Maria, na cidade de Ribeirão Preto, né? Indo para Serrana ali, que ali tem um campo, um mini CT do Botafogo de Ribeirão Preto. E nós sabemos que o Botafogo, na categoria Sub-20, né, que foi a categoria que nós jogamos contra, vai disputar o campeonato brasileiro da Série B. Campeonato brasileiro da Série B, categoria Sub-20. Tá? Por quê? Porque o Botafogo está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um super campeonato, né? Muito, mas muito disputadíssimo esse campeonato que o Botafogo vai disputar. E aí o Batatais fez um jogo treino contra essa garotada, essa molecada. Mas foi um super jogo. O gramado, excelente, né? Coisa de primeiríssima qualidade. O gramado lá na Fazenda Santa Maria, pertinho de Serrano ali. E o Batatais saiu perdendo, né? Tomou um gol lá, 1-0. Depois nós empatamos com um gol de falta. Esqueci o nome do garoto lá. E depois, né, o Batatais virou o jogo através do Lerman, né? Esse menino aí que ele me parece que é colombiano, né?
E o gatão aí está fazendo de tudo para poder fazer a inscrição dele, que é difícil, né? Porque ele não é brasileiro e o gatão está tentando de tudo quanto é jeito aí para poder inseri-lo dentro dos jogadores inscritos para o campeonato da Série B. Da Série B, que é a Bzinha, né? A Bzinha do Paulista. Beleza? Temos aqui também mais uma notícia para vocês. Tem um menino aqui, que é o chamado Thierry. Thierry é lateral esquerdo e é daqui de Batatais. Um garoto, esse vai virar jogador de futebol. Jovem ainda, né? Parece que tem 18 anos. E vem participando desses jogos treino do Batatais. E vem participando e muito bem, né? Então, boa sorte aí ao Thierry. E boa sorte também ao Batatais Futebol Clube. Muito bem, meus amigos. Nós vamos para um breve intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma novidade sensacional para você. Já já voltamos. A farmácia de manipulação é um estabelecimento da área da saúde onde são produzidos medicamentos e cosméticos de acordo com a necessidade do paciente. Aqui na farmácia Batatais Manipular, você encontra uma grande variedade de produtos para auxiliar no seu bem-estar, que vão desde suplementos para emagrecimento, ansiedade, qualidade do sono e vitaminas, até cuidados com a beleza. Fale conosco pelo 16 3761 1414. Venha nos visitar. Endereço: Avenida 14 de Março, 951, bairro Riachuelo, Batatais. Aqui na Farmácia Batatais você encontra produtos de qualidade, segurança e eficácia. Ligue e faça o seu orçamento 3761 1414 ou então venha até nós, Avenida 14 de Março, número 951. Está sentindo dores? Precisa de uma animação na sua rotina? Venha se exercitar com a gente e descubra como uma vida ativa pode transformar seu bem-estar. Marque sua aula experimental e veja como é fácil se sentir melhor. Conheça a Academia Arena Fitness. Trabalhamos com musculação, natação, hidro, pilates, fit dance, atendimento humanizado. Horários de funcionamento: segunda a quinta, 5 às 21h30. Sexta, de 5 às 21. Sábados, 9 às 12 horas, ao meio-dia. Venha nos visitar no endereço: Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, 1889, Altino Arantes, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 99207 6666. Venha para a Academia Arena Fitness. Musculação é cuidar da saúde. Ok, meus amigos. Eu tenho aqui uma relíquia, uma preciosidade que nós vamos trazer para vocês, porque o pessoal da antiga vai saber do que eu estou falando, né? Carlos Justino, pessoal da antiga. Isso aconteceu na história do Batatais Futebol Clube. Você sabe que o Batatais já vai estar indo aí para 105 anos. 105 anos, né? Isso aconteceu, esse fato se deu em 1949. Portanto, há 76 anos atrás. Que foi aquela disputa, né? Valendo a vaga para o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Isso em 1949.
E todo mundo, né, ou a maioria das pessoas sabem que nós tivemos aí a participação do Batatais e esse jogo aconteceu em Campinas, em 1949. Infelizmente o Batatais perdeu por 2-1. Só que a roubalheira foi tanto roubo, que o Batatais não terminou o jogo. O Batatais abandonou o gramado, mas o jogo já estava 2-1. E poderia estar jogando até hoje, que o juiz não iria deixar o Batatais ganhar esse jogo, tá? Então, é um trabalho que a própria imprensa da cidade de Campinas produziu esse vídeo, que dá mais ou menos 7, 8 minutos. E nós tivemos acesso a esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? É o ano do jogo e você vai saber o resumo desse jogo e cenas desse jogo na íntegra, né? Mais ou menos 7 minutos de trabalho. Beleza? Vamos lá. Acompanhe Guarani 2, Batatais 1, nessa grande história que a TV Batatais vai fazer você reviver. Fique com a gente. É promovida significativa homenagem aos 2 contendores, fazendo-se a entrega de flâmulas e cordéis alusivas ao empolgante acontecimento. As duas equipes pisam o gramado sob o espolcar dos fogos. Estrondosa ovação os recebe, animando-os à conquista de tão almejada vitória. Repórteres em ação. A equipe do Batatais, seríssima candidata ao posto. Troca de gentileza se processa entre os mentores das duas agremiações. O juiz da partida, Mr. Sunderland, e seus auxiliares. A expectativa é de veras angustiosa. Finalmente é iniciada a sensacional partida. Apenas um campeão teria que ficar no gramado após aquela luta de gigantes. Aquele que no final fizesse patente a sua superioridade no marcador seria indiscutivelmente na primeira divisão. E os quadros empregaram-se a fundo. Lutava o Batatais com todas as armas, fazendo por vezes uso do jogo violento. Nada, porém, intimidava os pulcrinos. Os pupilos de Beliomini faziam das tripas coração e dariam o seu sangue, se preciso fosse, para que a vitória lhes sorrisse. Porém, já de antemão sabiam que se porventura a derrota sobreviesse, deveriam recebê-la com o mesmo espírito desportivo que os anima na vitória.
e marcar o primeiro tento. A asa têmpera dos campineiros era de aço. Poderiam vergar ante o peso das avançadas contrárias, mas não quebravam o moral de ferro que os animava. Lutavam os bugrinos em busca do empate. Não se impressionavam com a vantagem do adversário. Procuravam a todo custo encontrar o seu verdadeiro ritmo de jogo, pois que daquela partida dependia a concretização de um sonho acalentado por tantos corações. E aos poucos, o Guarani foi se refazendo. Parecia que no coração de cada jogador existia uma bandeira alvo-esmeraldina e uma vontade de provar que seu amor ao clube não se vende a peso de dinheiro. A partida andava pelo 4º minuto da segunda fase, quando consegue o Guarani empatar por intermédio de Zico, prêmio de entusiasmo à grande torcida campineira. Conseguido o gol do empate, luta agora o Guarani para a concretização da vitória. Faz valer todo o poderio técnico de sua equipe, aliado ao entusiasmo de seus craques, a fim de inscrever mais uma vez o glorioso Bugre entre os disputantes da primeira divisão profissional da Federação Paulista de Futebol. Um objetivo que conseguiriam à custa de suor e lágrimas. Finalmente, por intermédio de Dorival, conquista o Guarani o tento da vitória. Não souberam os defensores do Batatais ser grandes na derrota como seria vitória. Rebelaram-se, deixaram de ser esportistas para, num gesto de indisciplina, destruírem todo um passado de vitórias gloriosas. Retiraram-se do gramado. Estava consumada a vitória do Guarani. Arlindo, guardião. Orestes, zagueiro direito. Grita, o capitão da equipe. Godet, médio direito. Luiz de Almeida, centro médio. Alcides, médio esquerdo. Dorival, ponteiro direito. Chiquinho, meia direita. China, centroavante. Violim, meia esquerda. Zico, ponteiro esquerdo. Eis o campeão dos... Um abraço a todos e até logo mais com mais notícias para você. Tchau, tchau. A farmácia de manipulação é um estabelecimento da área da saúde onde são produzidos medicamentos e cosméticos de acordo com a necessidade do paciente. Aqui na farmácia Batatais Manipular, você encontra uma grande variedade de produtos para auxiliar no seu bem-estar, que vão desde suplementos para emagrecimento, ansiedade, qualidade do sono e vitaminas
até cuidados com a beleza. Fale conosco pelo 16 3761 1414. Venha nos visitar. Endereço: Avenida 14 de Março, 951, bairro Riachuelo, Batatais. Aqui na Farmácia Batatais você encontra produtos de qualidade, segurança e eficácia. Ligue e faça o seu orçamento 3761 1414 ou então venha até nós, Avenida 14 de Março, número 951. Está sentindo dores? Precisa de uma animação na sua rotina? Venha se exercitar com a gente e descubra como uma vida ativa pode transformar seu bem-estar. Marque sua aula experimental e veja como é fácil se sentir melhor. Conheça a Academia Arena Fitness. Trabalhamos com musculação, natação, hidro, pilates, fit dance, atendimento humanizado. Horários de funcionamento: segunda a quinta, 5 às 21h30. Sexta, de 5 às 21. Sábados, 9 às 12 horas, ao meio-dia. Venha nos visitar no endereço: Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro, 1889, Altino Arantes, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 99207 6666. Venha para a Academia Arena Fitness. Musculação é cuidar da saúde.